Quem transformou a prisão de cadeia para prisão domiciliar do suposto, ou praticamente o mandante da Marielle, que foi o Chiquinho Brazão, foi o Alexandre de Moraes. Transformou a cadeia, digamos, a pena dele para prisão domiciliar. É isso que eu tô te falando. A falta de proporção, cara, das medidas são muito grandes. Ah, não, porque um vai fugir, aí tem que ter tornozeleiro eletrônico, o outro matou uma pessoa, tá de tornozeleiro eletrônico, prisão domiciliar. A gente não tem senso de proporção mais, não? Pô. Então, beleza. Então todo mundo é igual, então, pô. Você não difere em nada do Champinha. Não, eu suponho que eu tenho bastante diferença. Sabe por quê? Não, vamos lá. O Bolsonaro não pode, Bolsonaro não pode dar entrevista, beleza? Sabe quem deu entrevista? Inclusive dentro da cadeia? O Lula. Bom, o Lula não pôde ir. O Marcola, Suzano Richthofen, Champinha. Do irmão, eu acho. Não, ele foi liberado pro enterro do neto dele, não? Acho que foi. Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. É justo ver. Vê. O Lula foi liberado. Quem foi? Foi a esposa dele que morreu? Não, o neto dele, não, bicho. Liberado pela justiça, Lula participa de velório do neto em São Paulo e retorna ao PR. Eu não lembro, mas teve um... Não, e eu acho, sei lá, justo. É o momento do luto da pessoa, por mais que com o que você planta, você colhe. Só pra não ficar falando merda, Jean, descobre aí se ele teve algum tipo de sanção nesse sentido de não poder ir no... Não, um fato é, o Lula deu entrevista dentro da cadeia. Ponto. Segundo fato, Marcola, Champinha, Suzano Richthofen também. No enterro do irmão. Do irmão. Tá. Ele foi do neto, não foi impedido do irmão. Então, assim, cara, nesse âmbito de proporções, o Bolsonaro não pode dar entrevistas. Com qual motivo? Porque, vamos lá, tá. Tornozeleiro eletrônico, na internet, ele não fugiu. Tá, mãe. Vai. Não, mas aí eu entendo. Você tem. Eu digo assim, então, de um lado você tem, tá, ele não vai usar o tornozeleiro eletrônico que é esquisitaço daí. Tu não pode dar entrevista, mas aí os caras queriam pegar no pé dele porque postaram a entrevista na internet e é confuso de fato. Sim, aí eu digo assim, tá, ele então tá com tornozeleiro eletrônica e o argumento é de que pra ele não fugir. Tá. E o impedimento de entrevista, qual que é o argumento? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Pois é isso que as pessoas muitas vezes não fazem. Pensar. Só pensar. E vamos lá. A ideia da anistia beneficiaria o Bolsonaro diretamente também. Cara, né? Depende. Existem projetos. Ninguém ainda sabe qual é o projeto que vai ser colocado em pauta. Tá? Eu nunca li o projeto para saber de fato qual é a abrangência dele. O Bolsonaro já falou diversas vezes que, cara, se o projeto, tipo assim, com anistia ampla, geral e restrita, não me abordar, que seja. Vai, porque eu sei que tem pessoas inocentes que estão sofrendo e, enfim, ele meio que se sacrifica nesse sentido. Por um outro lado, eu acredito que o que eu estou buscando e lutando é para que tenha anistia ampla, geral e restrita. Não é possível que você tenha terrorista, gente que foi criminoso na época do regime militar, que saqueou banco, que sequestrou embaixador, possa ter anistia, e um cara que, o cara deu um golpe, que nem foi golpe, ele tramou, e o cara vai tomar, enfim, uma condenação de que eu não acho que vai ser menos do que 40 anos. Se um pé rapado, com todo respeito, foi lá e fez merda, quebrou um vidro e tomou 17, o Bolsonaro, que é o mentor, vai tomar quanto? Vai ficar um tempão. Mas tu acha assim, existe alguma chance de passar algum projeto de anistia, cara, da maneira como o jogo tá posto? Cara, vamos lá. Existem pressões. Você tem, obviamente, agora decisões que os Estados Unidos está tomando sobre pessoas que estão fora do país dele, mas que diz respeito a empresas americanas e o relacionamento delas com essas pessoas. E que isso pode, obviamente, influenciar Hugo Mota, Davi Alcolumbre. O próprio Barroso abaixou o tom, né? Até pouco tempo perdeu, mané, numa mola. E ontem tava... Não, é porque eu acho que a gente... Então, assim, o tom mudou, não sei o que aconteceu, né? Deve ser porque, enfim, foi descoberto aí que tem um... Eu acho que... Como é que é mesmo, pra não falar besteira aqui também? Acho que ele tem uma empresa, né, de... Família de Barroso tem imóvel de 22 milhões sob risco de sanção nos Estados Unidos. Então, assim, talvez, eu não sei. Isso pode ter sido isso que mudou de tom. Então, você pode ter isso no jogo que pode alterar a vontade política dos caras de pautar essa anistia. Até mesmo do impeachment do Moraes, tá certo? Com o meu pedido, dá 30 pedidos. Já são 29, tá bem? Um outro ponto. O pedido da anistia, eu acho, assim, muito triste, cara, a vida das pessoas ser colocado como um jogo político. Porque eu não tô pedindo, olha lá, eu não tô pedindo, Igor, pro Hugo Mota aprovar a anistia. Eu tô pedindo pra ele pautar. Quem vai decidir é o plenário.
Mas nós temos que decidir sobre isso. Por que um ministro está decidindo sobre tudo? O Flávio Dino, por exemplo, o STF em geral, o Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério, velório aqui no São Paulo. O Alexandre de Moraes decidiu sobre todas as questões do dia 8. Por quê? Aquelas pessoas não têm foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado e luto para poder acabar com essa merda, porque não tem privilégio nenhum ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Agora, as pessoas comuns estão sendo julgadas pelo ministro por quê? Por quê? Porque é um atentado à democracia. Mas o foro, a prerrogativa não é dele, pô. Por que ele abre inquérito de ofício? Isso não é prerrogativa dele, é da mais alta instância do Ministério Público. Se for a PGR, se for o Ministério Público, não é ele. Então, todos esses fatos vão corroborando e isso entra num jogo político, cara. Uhum. É muito difícil eu explicar aqui a complexidade do que é algo entrar na pauta. São muitos interesses, inclusive por conta de eleições ano que vem. O que eu sinto? Existem duas figuras que são fortes politicamente. Inegavelmente, Lula e Bolsonaro. Um pode andar na rua, aí eu vou puxar aqui sardinha aqui pro Bolsonaro, um pode andar na rua e fazer o evento que ele quiser, em qualquer lugar que ele quiser. Não precisa fazer como o Lula, que faz evento fechado, tem um negócio de segurança, etc e tal. Mas ambos têm uma força política. O único que, de fato, eu acredito, consegue bater de frente e ter uma possível vitória, o que as pesquisas dizem, é o Bolsonaro. Qual é a dificuldade de compreender que nós não estamos tratando a oposição de maneira democrática? Porque é muito fácil acabar com ser democrático, Igor. Você pintar de democracia quando? Você derruba redes sociais só de quem é de direita. Vou citar aqui alguns casos. Você tem o próprio o Hang, que ficou, sei lá, meses, quase anos na verdade, sem ter sua rede social derrubada. Você tem Deltan Dallagnol sendo cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o ministro Alexandre de Moraes era presidente, sem passar pelo Congresso. Você tem Daniel Silveira preso, de direita. Você tem busca e apreensão na casa do Carlos Jordi, a abertura de inquérito para o Eduardo Bolsonaro, para o Cabo Gilberto, busca para o Felipe Barros agora também recentemente. Você tem 7 deputados agora, ontem, foram cassados por conta de uma decisão também, de um entendimento eleitoral do TSE, e dentre eles, se eu não me engano, 3 ou 4 também são do PL. Você tem 60 processos no STF, dentre eles 40 são somente de deputados do PL, com relação à opinião. Eu estou em um deles. Marcel Van Hatten também, abertura de inquérito por opinião em tribuna. Você tem, o que mais? Me ajuda aí. Você tem, os de esquerda fechamento. Não, me fala aí que eu falo. Eu não sei, pô. Manda a galera mandar no chat aí que eu falo. O Janones, abertamente no livro dele, falou que ele usa a mentira na época eleitoral como forma de campanha política, irmão. O que deu? Nada. Ele cometeu uma rachadinha. Vamos lá, imagina eu. Sai um áudio meu. Não, a rachadinha aí, ela é voluntária. O que você acha que ia acontecer comigo, Igor? Tá fudido. Eu botei uma peruca e nego quis me caçar. Porque deve ser pior do que botar dólar na cueca, né? Deve ser pior do que escândalo no INSS. Por que ninguém tá investigando o INSS? Roubar a velhinha agora tá de boa. Não, os caras estão investigando. Então, tem um monte de gente aí sendo culpado. Bom, eu não tô lá dentro, né? Mas, tem uns caras que caíram. O Alexandre de Moraes mesmo tá super preocupado, né? Ele também não tá muito preocupado com a lei Magnitsky. O cara ele tava no jogo do Corinthians. Tá zero preocupado. Tá mandando o nego mandou o dedo no meio lá. Tá tranquilo, pô. Tá equilibrado. Vamos lá. Isso aqui é um ponto importante. Ontem foi muito mais do que as pessoas viram, cara. Você já viu algum político mandar dedo do meio pra alguém? Que eu me lembre, não. Não. Porque o político, ele tá sob uma democracia que ele pode ser retirado pelo voto. Aquilo dali foi a externalização do que ele se sente. Meu irmão, eu tô aqui num jogo do Corinthians, num clássico, que só tem torcida do Corinthians. Eu sou corintiano e eu tô mandando alguém tomar no... Eu sou a lei, amigo. Ele não pensa nem na possibilidade de perder a popularidade. Ou de tipo, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Não importa. Ele decide tudo. Alguém deve ter falado lá, né? Ó, juiz ladrão. Ele achou que era pra ele. Tá brincando? Piadinha, humor. Mas, pra pensar. Se alguém chega, um cidadão comum e faz o mesmo, que pro seu Alexandre de Moraes, o que você acha que ia acontecer? Por isso que ele tem a tranquilidade de mandar qualquer pessoa ir tomar. Porque ele é a lei. Inclusive, se eu não me engano, pra poder mais uma vez aqui confirmar, alguém xingou
o Dino e cara, e foi perseguido por isso, cara. Pô, foi mal. Eu juro que não foi sádico. Eu juro que não foi sádico. Mas é porque houve uma outra pessoa, além do Monark, que chamou o Flávio Dino de Gordola. Isso aqui foi foda. Eu juro que não foi pensado. Eu juro por Deus, pelas minhas filhas. Pô, essa aqui é bizarro, né? Vamos lá. Um dia eu falei isso. Tira o Monark da equação. Cara, eu chamei... eu falei, pô, ele tem que decidir. Se o Monark chama o Flávio Dino de Gordola, ele é culpado por isso e condenado. Se eu falo que ele é magro, vai ser fake news. Então, aí tá fudido, só não falar dele. Tá. Então na democracia eu não posso falar do juiz. Tu pode falar. Eu posso falar, mas vai ser condenado, né? Igual o Monark aqui pode falar alguma coisa, mas vai tomar perseguição. Pô, não dá, irmão. Ou a gente fala, você pode falar o que você quiser, e é o seguinte... Nego talvez pode chegar pra mim e falar assim, mas você já processou pessoas que te caluniaram, falaram contra você. É claro, eu vou igualar o jogo. Se eu falar alguma coisa, você vai lá e me processa e pede 5 milhões meu, eu vou fazer o quê? Eu também vou te processar também. Você tá falando que eu tô usando 750 mil pra poder fazer isso com dinheiro público? Eu vou te processar. Você tá falando que você foi responsável por acabar com o DPVAT e desviou não sei o quê? Eu vou te processar também, porque isso é mentira. Eu vou processar, vamos igualar o jogo. Só eu que vou me ferrar nessa história? Afinal, agora, essas são as regras postas. Sim, agora eu nunca pedi pra poder caçar ninguém por opinião. Nunca falei, você não pode ser comunista. Você não pode falar que o Bolsonaro é isso. Não, só segura seu BO, pô. O que a lei você fala? Pode falar o que quiser. O que a lei fala sobre transfobia, por exemplo? A princípio, tu não pode... Excelente exemplo. Quem que aprovou a lei sobre transfobia? Quem? Moraes, pô. Foi o STF. Ele equiparou, sem passar pelo Congresso, o crime de injúria racial, crime de racismo, com o crime transfobia. Ou seja, agora são crimes em âmbito penal, né? Agora, o que é transfobia? Eu discordar de uma pessoa e falar assim, não, igual eu, vamos lá, Nicole, né? Pô, tu foi maluco, botou lá uma peruca, etc e tal. Tá, eu tenho que me expor ao ridículo pra poder também expor o ridículo, né? Senão ninguém ia entender o que eu tava falando ali. Eu queria atingir uma parcela de sociedade que depois que viu, falou, entendi, ele tem razão. Agora, o que é transfobia? Eu chegar e falar assim, não concordo com homem biológico competindo em competições femininas. Isso é transfobia? Porque se fosse em metade do Brasil, ou até mais, e muito mais, ela é criminosa. Eu não acho que isso é transfobia. Acho que transfobia Mas eles me pediram minha cassação com base nisso. Não, tá. Aquilo que você falou, o cara pode processar à vontade. Né? Mas quem julga é quem? Ô, Igor, pode ressuscitar o Rui Barbosa. Chegar lá na frente, o senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor fez isso, violou tal coisa, vai falar assim, beleza aí, parceiro. Mais alguma coisa? Pois é, então cala sua boca aí. E qual que é o instrumento legal, então? Tem o pedido do impeachment? Qual é o instrumento legal para se combater uma ditadura? Qual? Vou fazer uma PEC? Qual que é o instrumento legal para você impedir um criminoso de cometer crime? Segundo o artigo 218 do Código Penal, você não pode me roubar. Aí ele, verdade. Tchau. Você acha que eu vou fazer alguma... Então estamos num jogo perdido? Não tem jeito? Não, tem um jogo perdido. Quando você... eu aprendi isso com o Peaky Blinders. Você lembra quando ele fala assim... Quando ele vai competir com o Xangreta, né? Ele fala assim, cara... pra você ganhar de um cachorro, só achando um cachorro maior. Tipo assim que ele fala, né? É a mesma coisa, achou um cachorro maior agora. Ele acha que ele ia cometer abusos, ia cometer atos ditatoriais contra a ampla defesa, cerceando. O cara derrubou o Twitter, irmão. O cara deixou o Jason Miller, que é o dono da Getter, aqui praticamente preso aqui no aeroporto aqui dos Estados Unidos, e o cara meu irmão, colado assim com o Trump. Ele acha que ele ia fazer ameaça, cometer injustiça, cometer abusos, e ninguém do mundo livre ia tomar uma posição, não? Ia falar assim, beleza, continua fazendo aí. Não, pô. Então segura teu BO, ué. Já que você é democracia, aguenta então. O problema é hoje, Igor, você tem geralmente o pessoal fala assim, eles acham que eles estão assim, arrasando. Como que é ditadura se você não parou de falar? Como que é ditadura se vocês estão indo na manifestação se manifestar? Como que você está em ditadura que toda hora você vai lá e fala sobre essa ditadura? Uai, você queria o quê? Você queria que a mesma ditadura fosse implementada em todos os lugares? Quem que falou que a gente não vai trazer um socialismo cubano para o Brasil?
Nós não vamos trazer um socialismo soviético para o Brasil. Nós temos um socialismo à la brasileiro para o Brasil. Quem falou isso? Lula. É claro Mas isso é esperado do Lula. Mas é claro que ele não vai trazer uma ditadura escancarada, pô. Mas é claro não é que ele não vai fazer isso. o socialismo é uma ditadura, no fim das contas. Não, pô, livre. Livre. Dá pra você ter dá para você pegar ideias e... Chega lá na Coreia do Norte e fala assim, Kim Jong-un, faz igual o Alexandre Moraes, manda um dedo no meio pra ele lá. Mas aí é a mesma coisa de falar que a gente tem que implantar o modelo chinês aqui. Não vai funcionar. Não, mas o modelo chinês tem dois lados, pô. Isso que eu tô te falando. Eu tô dizendo o modelo coreano, assim. Os modelos que funcionam em outros lugares, eles podem servir de inspiração pra alguma coisa. Sim. E não necessariamente... Tá, eu digo então, que democracia é essa que você não tem Vamos, a partir de agora então... Agora são 3h37. Vamos falar 20 minutos sobre urnas eletrônicas e a confiabilidade dela? Você pode falar, então. Mas estamos numa democracia, não, mas aí amigos. Eu concordo contigo. Mas é isso que eu tô te falando. Você concorda comigo que a pior tipo de ditadura é aquela que parece uma democracia? É muito fácil você se escorar e levantar a Constituição e falar, não, estou defendendo a Constituição, mas na verdade você está ferindo ela. A melhor maneira do diabo se apresentar pra você é com um chifre e com um tridente? Não, essa é a pior Geralmente ele vai aparecer, meu irmão, como um anjo. É isso que eles estão fazendo. Mas aí eu concordo contigo. Assim, eu não tô falando, porra, Alexandre de Moraes é foda. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele se passa. Quase toda hora, quase todas as paradas que eu vejo. É difícil ver uma parada que eu falo assim, pô, isso daqui... Sei lá, acho que isso daqui faz sentido. Não sei se é por causa de um bode prévio que acaba tendo, de ver algumas coisas acontecendo e falar, pô, isso aqui não parece muito alinhado com o que eu acredito que é certo. Isso aí várias vezes ao longo dos anos tem rolado essa parada aí. Não é isso, pô, não é defendendo o Xandão. Eu entro mais numa, cara, de que a gente não pode... A gente tem que meio que jogar ou a gente decide ir pra guerra e fazer as coisas de um jeito mais, sei lá, revolucionário, ou então a gente joga dentro da regra mesmo. Então, por isso que eu te perguntei, quais são os instrumentos legais, então, pra gente impedir que Alexandre de Moraes... Os instrumentos legais e que perdem a sua eficácia em grande parte por eu acreditar que nós não estamos em uma democracia plena, você fazer uma PEC, como por exemplo a PEC 333, que a gente está pedindo para que isso seja pautado, porque ela delimita os poderes do Supremo Tribunal Federal, impede decisões democráticas, acaba com o foro privilegiado. Então, você tem isso, tem que passar pelo Congresso, ok? Você tem o protocolo... Mas os caras estão tudo devendo, mané. Como é que eles vão passar essa... Porque nem a lava-toga, pô. Então você está entendendo que nós não estamos numa democracia e que é tudo fajuto? Porque você concorda comigo que aquelas pessoas foram colocadas lá para poder representar o povo, mas o interesse do povo real, ele é colocado em última instância e só se, sei lá, acontece alguma coisa? Porque olha só, na época da Dilma, por exemplo, várias pessoas que votaram a favor do impeachment da Dilma hoje é ministro do Lula.